Boa tarde, galerinha. Hoje vamos fazer a nossa aula de história. Mais uma vez, né, voltando aqui com a nossa aula de história para a gente poder passar conteúdo e, consequentemente, deixar uma atividade para que vocês façam, ok? Nosso tema de hoje é o segundo capítulo, sexto ano, Origens e Dispersão dos Seres Humanos, no livro didático de vocês. Só para recapitular, sou o professor Antônio Carlos, Escola Zacaria Cordeiro de Paula, e a série é o sexto ano, ok? Vamos ver aqui que o ser humano, no seu surgimento, ele tem duas teorias. Então nós vamos ver uma separada da outra para que a gente possa explicar um pouquinho melhor, ok? A primeira teoria que explica o surgimento do ser humano, ou que tenta explicar o surgimento do ser humano, é a teoria criacionista. Durante a maior parte da história humana, a presença de um Deus e eterno, responsável único pela criação de tudo o que existe, ou seja, que Deus criou Adão e em seguida retirou uma costela de Adão e criou Eva, e eles povoaram a terra. Essa é a teoria que a religião traz para o surgimento do ser humano. Quer dizer, essa é a teoria da religião que os religiosos pregam, que a Igreja Católica sempre pregou, que nós somos descendentes de Eva e Adão. Então, é a teoria de que Deus criou o homem, depois criou a mulher e, consequentemente, eles foram povoando a terra, ok? Então, vale ressaltar que essa teoria não é muito aceita pela ciência, apenas por aqueles religiosos que defendem aquela teoria. E a segunda teoria para o surgimento do ser humano é a teoria evolucionista. O que quer dizer isso? Que a gente evoluiu, as coisas vão evoluindo até chegar ao estágio que é hoje, ok? Essa é a teoria aceita pela ciência para explicar como surgiu a enorme diversidade de seres vivos que habitam a Terra. Essa teoria foi criada por Charles Darwin. Através de suas pesquisas, descobriu que o mecanismo que determina a sobrevivência de algumas espécies, denominado por Darwin como seleção natural, ou seja, ele vai descrever que nós somos fruto de uma evolução, de que nós saímos de um estágio X e fomos evoluindo até chegar no que nós somos hoje. A gente tem que lembrar a vocês que na teoria evolucionista mostra que nós surgimos na África através de registros históricos, através de fontes históricas que foram encontradas. Foi comprovado que foi encontrado fragmentos de ossos de australopitecos, que eram os primatas mais antigos que se tem informações até o momento, e que desse primata a gente foi evoluindo para o gênero Homo e, consequentemente, até o Homo sapiens, para que chegar ao estágio que é hoje, ok? A evolução do ser humano. Então vamos dar continuidade. Um grupo de primatas deve ter originado os primeiros hominídeos, ou seja, seres que já apresentavam características semelhantes ao do homem moderno. Os mais antigos hominídeos de que se tem evidência foram o Australopithecus
que viveram no sul da África e já andavam de forma eretas, ok? Então, como eu já falei anteriormente, o homem ou a espécie ou o primata mais antigo que se tem notícia, que se tem informações de existência dos nossos ancestrais, o mais antigo dessa sequência de evolução é o Australopithecus, que ele foi encontrado no sul da África e de lá ele vai se espalhar para o resto do planeta, por todos os continentes. Eles vão povoando, ele vai evoluindo e vai sentir a necessidade de se expandir, de se deslocar de um local para o outro, porque nesse período os homos eles eram nômades. Ah, professor, e o que significa dizer nômades? Nômades são aqueles seres que vivem se deslocando de um lugar para o outro, porque em busca de melhores condições de vida, em busca de cavernas para morar, que naquela época eles não construíam suas casas, eles moravam em cavernas e algum local que servia de abrigo para eles, ou em árvores também. Eles geralmente no início eles viviam atrepados nas árvores, por isso que os primeiros que se tem registros, eles viviam em árvores e aparenta muito com as características do macaco, por isso que algumas pessoas dizem que nós somos originários do macaco e que essa teoria da evolução vai mostrar que não, nós fomos originados a partir do Australopithecus, que foi uma espécie de primata que vai se transformar no Homo, que vai evoluir para o habilis, para o Neandertal e consequentemente chegar ao Homo sapiens. Então, nesse período aí, pessoal, era uma evolução muito lenta, passava milhares e milhares ou até milhões de anos para que eles passassem de um estágio para o outro, porque eles tinham a cabeça. Pode observar quando se vocês verem alguma imagem de pessoas do passado, até que nessa imagem que você está vendo aí, na primeira do lado esquerdo, vocês estão vendo aí os crânios de cada ser, através de cada momento em que ele foi evoluindo. O Australopithecus ele tem a cabeça bem alongada, com as mandíbulas grandes, porque naquela época eles eram apenas coletores, comiam pequenos roedores, pequenos animais, então eles precisavam das mandíbulas fortes e grandes, com dentes fortes e grandes, para mastigar esses alimentos, e se fossem carne, eram carne cruas, então ele tinha que ter essa estrutura. E o crânio, a caixa craniana, ela é bem pequena, porque o cérebro era pouco desenvolvido. Ele evoluindo para o habilis, ele já diminui o tamanho das mandíbulas, já aumenta um pouco a cavidade craniana, quer dizer, já vai evoluindo o seu cérebro. Ele vai começar a desenvolver outras habilidades, que aí vai vir o domínio do fogo, e na próxima, que é o Homo erectus, ele já anda de forma bem ereta, em pé, ele já começa a produzir alguns armamentos rústicos através de pedras, chamada pedra lascada, que foi no período paleolítico, que muitas vezes as pessoas falam apenas a idade da pedra lascada, e vai dando sequência até chegar ao Homo sapiens. Veja que quando chega no Homo sapiens, ele já tem as vestimentas, já tem a ferramenta de caça, o objeto que ele vai utilizar para caçar ou para se defender já é bem mais avançado, que ele já vai estar utilizando o fogo para poder melhorar os seus instrumentos de caça e trabalho, ok? Então isso aí é a sequência da nossa história, a sequência dos nossos ancestrais até chegar do que somos hoje. Na imagem à direita também vocês vão ver que a primeiro, que está bem agachado, é bem parecido mesmo com o macaco. Depois ele já vai levantando,
O primeiro ele é quadrúpede, andava apoiando as 4 patas. O segundo ele já vai se erguer um pouco. O terceiro já se ergue mais. O quarto vai se erguendo mais até que chegar no quinto ele já anda de forma bem ereta. No sexto e no sétimo já é o Homo sapiens, o homem moderno, que já está com a vestimenta de ternos para poder, uma pasta, um estilo executivo, para poder dar sequência à vida do ser humano, ok? Então essa é a nossa evolução que foi se dando ao longo desses 7 milhões de anos. Aí vamos conhecer agora o gênero Homo. Aquele, o Australopithecus vai dar origem a esse gênero, que é o Homo. Então o gênero do qual fazemos parte originou-se há cerca de 2 milhões de anos. Há várias espécies conhecidas do gênero Homo. O primeiro, o Homo habilis, já tinha a habilidade de fabricar utensílios simples de pedra e alimentava-se de vegetais, ou seja, ele comia apenas aquilo que a natureza ali proporcionava, lhe dava, ele dependia essencialmente da natureza. Então, quando a natureza ficava escasso os produtos para que ele se alimentasse, ele teria que migrar para outro local que tivesse recursos favoráveis para que ele se alimentasse com maior facilidade. Então, por isso eles eram nômades, eles não fixavam moradia em um determinado lugar, porque eles dependiam dos recursos que a natureza lhes dava, ok? O Homo erectus, além de usar utensílios de pedra lascada, como machados, ficou junto aqui, ó, bem aqui ficou junto, como machados, era um bom caçador, ou seja, já conseguia caçar alguns animais para se alimentar. Então, ele já utilizava armamentos, utensílios feitos à base de pedra lascada para poder fazer essa captura, a caça e, consequentemente, comer esses animais. Aí vem o Homo de neandertalensis, que é o Neandertal. Ele é muito parecido já com o homem moderno, era caçador, habitou na Europa e Ásia Ocidental, quer dizer, já estava se expandindo, estava migrando, vê que já tinham atingido a Europa e a Ásia. Lembram de onde foi surgir o ser humano? Foi encontrado vestígios na África, então ele já saiu do continente africano, passou para a Europa e consequentemente para a Ásia. E esse homem ele já tinha muito bem o domínio do fogo, utilizava ferramentas já mais, vamos dizer, sofisticadas, que dava mais possibilidades e mais agilidade para que eles conseguissem a sua alimentação e sua convivência de forma mais segura. E por último veio o Homo sapiens, que surgiu entre 190 mil e 150 mil anos atrás, nas savanas africanas, e se espalhou por todos os continentes. Construiu instrumentos, desenvolveu a linguagem, etc. Então, o principal característica do Homo sapiens é essa, o desenvolvimento da linguagem, que até então eles não conseguiam falar. Eles construíram alguns utensílios, porém eles não sabiam ainda falar. E o Homo sapiens já desenvolveu a fala, então daí ele começou a evoluir mais rapidamente. Então ele já conquista todos os continentes. Você viu aí que eles já conseguiram se espalhar para todos os 6 continentes que são conhecidos hoje no mundo moderno. Então o Homo sapiens já é o homem propriamente dito. É praticamente o homem que é o responsável por todo essa evolução que nós conhecemos hoje, que nós atingimos um estágio inimaginável há cerca de alguns milhares de anos atrás, ok? Então basicamente é isso.
que a gente tem que conhecer. Aí vem a partezinha interessante, que é da África para o mundo. É como a gente viu desde o início, que surgiu na África e vai se espalhar para o restante do mundo. Porque esse homem, ele sentiu a necessidade de buscar outros recursos. Porque a partir do momento que ele desenvolveu a inteligência e conheceu alguns materiais, que desenvolveu o metal, descobriu o ouro e o seu valor comercial, então já surge um outro pensamento nesse homem, o pensamento de conquista, o pensamento de avançar em territórios e ganhar riquezas com as suas conquistas. Então ele vai se espalhando através de necessidades. Então, pessoal, o que vocês têm que entender é que na vida do ser humano, cada acontecimento que vai ocorrer é através de uma necessidade. A gente necessita, por exemplo, chegar a percorrer uma distância mais longa, a gente vai precisar, ninguém vai andar de pé, vai ter que procurar um meio de transporte que vai levar mais rápido. Então, através dessa necessidade, vai fazer ele evoluir, ele vai conseguir vamos dizer que ele conseguiu uma bicicleta para percorrer algumas distâncias. Então ele viu que tinha necessidade de percorrer distância maior. Então já teve que inventar um veículo movido a motor, que aí já poderia correr mais rápido e não se cansar e andar distâncias bem maiores. Então tudo isso vai surgir através das necessidades, ok? Então vamos só para fechar aqui, ó, todas as evidências indicam que os seres humanos surgiram na África e a partir dela se espalhou para os outros continentes. Juntei bem aqui também, tem um N aqui que não tinha. Estudos recentes concluíram que, muito antes dessa migração, houve outra há cerca de 130 mil anos. Então, quando se fala em migração, pessoal, já sabe que migrar é mudar, é movimentar, é sair de um lugar para o outro. Isso aí futuramente vocês vão conhecer os tipos de migrações, mas por enquanto a gente fica mais ou menos só na informação de que migrar é movimentar a ação de um povo de um lugar para o outro, ok? Então acho que por hoje é só, pessoal. Ainda tenho, já estava esquecendo aqui essa parte, eu fugi de vocês. Mas vamos lá. A chegada dos seres humanos à América. Então isso aqui é a parte fundamental para a gente, para nós brasileiros, nós americanos. Alguns estudiosos acreditam que as terras americanas começaram a ser povoadas há 12 mil anos, quando os primeiros grupos humanos vindos da Ásia atravessaram o Estreito de Bering entre a Sibéria, que é a atual Rússia hoje, e o Alasca nos Estados Unidos. Pessoal, o Estreito de Bering, essa passagenzinha bem aqui que eu estou passando o cursor do mouse, então acredita-se que por um certo período houve um congelamento das águas e nessa passagenzinha que era bem estreita aqui, ó, a água congelou e consequentemente ao congelar virar gelo, esse homem conseguiu passar por sobre o gelo e chegar até a América, ok? Então são essa a teoria tanto do surgimento quanto da migração até a chegada da América. Nessa outra imagem aqui nós vemos também as embarcações, barcos, apesar de serem frágeis, mas é difícil até da gente aceitar essa teoria, porque será que nesse período eles já sabiam já construir esses barcos ou não? Então, como a história ela é crítica, fica a critério de cada um aceitar essa teoria. A do Estreito de Bering passou andando sobre o gelo e a que veio através de barcos navegando. Então, cada um vai tirar suas conclusões e, consequentemente, formar o seu pensamento, ok? Eu ainda vou passar para vocês